Fontes vivas ou cisternas rotas. Capítulo 13. A reação após a reforma educacional. Efeitos generalizados da reforma. O evento mais importante da história do mundo, com exceção do nascimento do Redentor, foi a reforma do século XVI. Grandes movimentos religiosos ocorreram antes e depois, mas foram eclipsados pelo brilho e resultados de longo alcance deste. Mais pessoas foram alcançadas, mais vidas revolucionadas do que pelas forças combinadas de todas as mudanças nos círculos civis e domésticos desde aquela época. O fato é que, quando as causas das mudanças políticas no mundo moderno são consideradas, deve ser reconhecido por todo pensador sincero que essas mudanças são devidas de uma forma ou de outra à atitude assumida pelas pessoas preocupadas com a reforma que foi posta em movimento pelo monge de Wittenberg. Cristo havia sido esquecido e voltou ao mundo nos dias de Lutero. Algumas citações de Ranke mostram até que ponto a reforma se estendeu no breve espaço de 40 anos. E visto que estamos lidando com as causas dessa rápida disseminação, é gratificante ver que esse autor dá, de uma maneira muito natural, o devido crédito à influência das escolas. Duas coisas, então, devem ser observadas ao ler essas seleções. Primeiro, a extensão do território coberto pelos princípios protestantes. Segundo, o papel desempenhado por escolas e professores na conversão das nações. Trata-se do ano de 1563. Nos reinos escandinavos, eles, os protestantes, se estabeleceram de forma mais inexpugnável porque ali sua introdução coincidiu com o estabelecimento de novas dinastias e a remodelação de todas as instituições políticas. Desde o início, foram saudados com alegria, como se houvesse em sua natureza uma afinidade primitiva com os sentimentos nacionais. No ano de 1552, os últimos representantes do catolicismo na Islândia sucumbiram. Na costa sul, também no Báltico, o luteranismo alcançou total predominância, pelo menos entre a população de língua alemã. Na Polônia foi dito: um nobre polonês não está sujeito ao rei. Deve ele ser ao Papa? Na Hungria, Fernando I nunca poderia forçar a Dieta, Assembleia Legislativa, a quaisquer resoluções desfavoráveis ao protestantismo. O protestantismo não apenas reinou supremo no norte da Alemanha, onde se originou, e nos distritos da Alta Alemanha, onde sempre se manteve, mas seu domínio foi estendido muito mais amplamente em todas as direções. Em Würzburgo e Bamberg, de longe, a maior parte da nobreza e dos funcionários episcopais, os magistrados e os burgueses das cidades, pelo menos a maioria deles, e o grosso da população rural, passaram para o Partido Reformador. Na Baviera, a grande maioria da nobreza havia adotado a doutrina protestante e uma parte considerável das cidades estava decididamente inclinada a ela. Muito mais do que isso, entretanto, havia sido feito na Áustria. A nobreza daquele país estudava em Wittenberg. Todas as faculdades da nação estavam repletas de protestantes. Não nos surpreendemos, portanto, ao ler que dizia-se que, possivelmente, não mais do que a 30ª parte da população permaneceu católica. Passo a passo, uma Constituição Nacional se desdobrou, formada sobre os princípios do protestantismo. Em Hauris e Gastein, em Zandvoort, Tonsweg e Radstad, os habitantes exigiram em voz alta a taça sacramental e, sendo-lhes recusada, a fim de obrigá-los a permanecer católicos, pararam completamente de frequentar o sacramento. Também retiraram seus filhos das escolas católicas.
A nobreza renana desde cedo abraçou o protestantismo. Em todas as cidades já existia um partido protestante. Os habitantes de Mainz também não hesitaram em enviar seus filhos para escolas protestantes. Em suma, de oeste a leste e de norte a sul, em toda a Alemanha, o protestantismo teve, sem dúvida, a preeminência. Realizado pela educação. As noções protestantes estenderam suas energias vivificantes aos cantos mais remotos e esquecidos da Europa. Que domínio imenso elas conquistaram no espaço de 40 anos! Da Islândia aos Pirineus, da Finlândia às alturas dos Alpes italianos. Mesmo além das últimas montanhas, opiniões análogas haviam, outrora, como sabemos, prevalecido. O protestantismo abrangeu toda a extensão da Igreja Latina. Ele havia conquistado a vasta maioria das classes mais altas e das mentes que participavam da vida pública. Nações inteiras se apegaram a ele com entusiasmo e estados foram remodelados por ele. Isso é o que mais merece nossa admiração, visto que o protestantismo não foi de forma alguma uma mera antítese, uma negação do papado ou uma emancipação do seu domínio. Foi, no mais alto grau positivo, uma renovação de noções e princípios cristãos que influenciam a vida humana até os mais profundos mistérios da alma. Observe novamente que isso foi devido às ideias educacionais propagadas pelos protestantes e a razão pela qual o papado estava perdendo com tanta rapidez sua posição é porque ainda não tinha aprendido que esta reforma, que começou nas escolas e foi levada adiante pelas escolas cristãs, devia ser derrotada nas escolas e pelos professores. Por 40 anos, os protestantes tiveram o direito de passagem na educação e os resultados foram estupendos. Uma obra de 40 anos. A vitória das escolas protestantes em todos os lugares. Ranke diz: as opiniões protestantes triunfaram nas universidades e estabelecimentos de ensino. Aqueles velhos campeões do catolicismo, os professores, que haviam resistido a Lutero, estavam mortos ou em idade avançada. Os jovens capazes de suprir seus lugares ainda não haviam surgido. 20 anos se passaram em Viena desde que um único aluno da universidade recebera a ordenação sacerdotal. Mesmo em Ingolstadt, preeminentemente católica, nenhum candidato competente da faculdade de teologia se apresentou para ocupar os lugares que até então haviam sempre sido ocupados por eclesiásticos. A cidade de Colônia fundou uma escola mantida por doações, mas quando todas as providências para isso foram feitas, descobriu-se que o diretor era protestante. O cardeal Otto Truchsess estabeleceu uma nova universidade em sua cidade, Dillingen, com o propósito expresso de resistir ao progresso do protestantismo. A reputação dessa instituição foi mantida por alguns anos por alguns teólogos espanhóis ilustres, mas assim que estes a deixaram, nenhum único erudito pôde ser encontrado em toda a Alemanha para assumir a posição deles, e mesmo essas vagas foram igualmente preenchidas por protestantes. Por volta desse período, os professores na Alemanha eram todos, quase sem exceção, protestantes. Toda a nova geração que estava surgindo sentou-se aos pés deles e absorveu o ódio pelo Papa com os primeiros rudimentos do saber. Sucesso da reforma graças às escolas. A ênfase não é colocada em seu ódio ao Papa, mas no fato de que a nova geração sentou-se aos pés de professores protestantes em toda a Alemanha, que os pais recusavam enviar seus filhos às escolas papais, embora fosse necessário que deixassem o lar para serem educados, e, finalmente, que o papado estava morrendo e o protestantismo estava se espalhando por meio do trabalho das escolas.
Quem dera essas escolas tivessem conservado sua pureza e simplicidade primitivas. Nenhum poder na Terra poderia ter retardado o progresso do protestantismo e, em vez de apenas modificar a história de muitos países, ele acabaria varrendo da terra todas as formas de tirania, tanto civil quanto religiosa, pois respirava a liberdade do Evangelho e nenhuma opressão poderia resistir a ela. É tão impossível resistir à educação cristã pura quanto o é resistir a Cristo, cujo poder é sua vida e força. Educação pela fé. Os protestantes não conseguiram reconhecer a força dela. É com pesar que somos forçados a rastrear nesse movimento aquele capítulo tão repetido na história da humanidade. Assim como o líder de Israel teve permissão para ver a terra prometida do topo de Pisga, mas teve de deixar de lado sua armadura e dormir o sono da morte por causa de um afastamento dos princípios corretos, assim o protestantismo, por meio de suas escolas, olhou para o outro lado do Jordão, mas falhou em manter o princípio de fé que, no momento crucial, poderia ordenar que as águas se abrissem. A educação pela fé é perdida. Uma razão para o declínio é assim declarada por Painter. Em seus esforços para dar à doutrina cristã uma forma científica, isto é, formulá-la, eles perderam o espírito dela. Perdendo sua primeira liberdade e vitalidade, o protestantismo degenerou em grande medida, tornando-se o que tem sido chamado de ortodoxia morta. A vida cristã contava pouco e o mundo protestante se dividiu em facções opostas. Diz Kurtz que se mostra disposto a se desculpar por este período tanto quanto possível. Assim como se deu com a escolástica medieval, em sua preocupação com a lógica, a teologia também quase perdeu a vitalidade. A ortodoxia degenerou em ortodoxismo. Externamente, não apenas discernindo diversidades essenciais, mas desconsiderando a ampla base de uma fé comum e entrando em polêmica odiosa e desenfreada. Internamente, apegando-se à forma da doutrina pura, mas negligenciando abraçá-la com cordialidade e viver de forma consistente com ela. O escolasticismo matou as escolas protestantes. Quão estreita é a linha entre a verdade e o erro? Como é fácil para aqueles que comeram da árvore da vida recorrerem à árvore do conhecimento do bem e do mal. Que pena que os educadores protestantes não puderam permanecer fiéis ao seu dever. Quando, às vésperas do sucesso, se voltaram para os velhos caminhos e deram origem a uma escolástica dialética que de forma alguma foi inferior àquela do período mais florescente da Idade Média. Os princípios papais são papais, sejam defendidos por católicos ou protestantes. Tendo deixado a fonte das águas puras da fé, eles se voltaram para a única outra fonte acessível de conhecimento, o mundo pagão. O sistema de educação introduzido por Lutero e Melanchthon, baseado nas Sagradas Escrituras e por intermédio delas observando as ciências, matemática e literatura e as usando apenas como meio para ilustrar a palavra de Deus, foi substituído pela escolástica da Idade Média. Surge a pergunta involuntária: quantas vezes, ó Israel, voltarás ao Egito? A forma tomou o lugar da vida. Esse declínio é descrito nas seguintes citações retiradas de Painter, que não precisam de comentários. Durante o período que vai de meados do século XVI ao início do século XVIII, 3 tendências principais são evidentes na educação. Estas podem ser caracterizadas como teológica, humanística e prática.
Uma grande parte da força intelectual da época foi voltada para a teologia. Cada fase da verdade religiosa, particularmente em seus aspectos doutrinários e especulativos, foi posta sob investigação. A teologia foi elevada à condição de ciência e os sistemas doutrinários foram desenvolvidos com precisão lógica e estendidos a sutilezas irrelevantes. Nas investigações da Bíblia, eles coavam para encontrar mosquitos enquanto engoliam o camelo. A vida foi perdida no púlpito e nas escolas de teologia. Instaurou-se novamente o ensino de doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, verso 9. Retorno adicional aos métodos papais. Painter diz ainda: as escolas, que estão em estreita relação com a religião, foram naturalmente influenciadas em grande medida pelas tendências teológicas da época. Os interesses teológicos impunham às escolas uma estreita gama de assuntos, um método mecânico de instrução e uma disciplina cruel. O princípio da autoridade, exigindo uma submissão cega do aluno, prevalecia nas escolas de todos os graus. Os jovens eram considerados não como plantas tenras a serem cuidadosamente nutridas e desenvolvidas, mas como animais indomados a serem reprimidos ou subjugados. Observe o surgimento das mesmas características da educação papal mencionadas com tanta frequência até agora. Primeiro, estreita gama de assuntos. Segundo, instrução mecânica, trabalho de memória desprovido de compreensão. E terceiro, governo arbitrário, como visto na questão da disciplina. A isso devemos acrescentar aquilo que é o acompanhamento natural na instrução papal, o ensino do latim. Diz Painter, citando Dites: nas instituições superiores e mesmo nas miseráveis escolas urbanas, o latim era o moloque diante do qual incontáveis mentes deixavam suas oferendas em troca da bênção concedida a alguns. Um conhecimento morto das palavras substituiu um conhecimento vivo das coisas. Os livros escolares de latim suplantaram o livro da natureza, o livro da vida, o livro da humanidade. E nas escolas populares, a mente dos jovens era torturada por causa do livro de ortografia e do catecismo. O método de ensino era quase em toda parte, tanto nas escolas primárias como nas superiores, um exercício mecânico e obrigatório de fórmulas indecifráveis. Os alunos eram obrigados a aprender, mas não educados para ver e ouvir, pensar e provar, e não eram conduzidos a uma verdadeira independência e perfeição pessoal. Os professores tinham como missão o ensino do texto prescrito, não o desenvolvimento harmonioso do jovem de acordo com as leis da natureza, um processo, além disso, que estava sob a proibição da ortodoxia eclesiástica. O sistema de saturação e a memorização. É fato notável que houve um processo de saturação mental nos estudos semelhante ao sistema seguido por qualquer escola do século XX. A disciplina correspondia ao conteúdo e ao espírito da instrução. O princípio era adestrar os alunos, não educá-los. Deviam manter-se imóveis para que os exercícios escolares não fossem perturbados. O que acontecia na mente dos alunos e como suas variadas personalidades eram constituídas, os pedagogos doutrinadores não entendiam nem apreciavam. A escola de Storm, um meio-termo. A fim de avaliar a rapidez com que ocorreu a recaída do sistema educacional introduzido por Lutero para os princípios e métodos medievais, nossa atenção se dirige à escola de John Storm. Esse homem
considerado o maior educador que a Igreja Reformada produziu durante este período, morreu em 1589, menos de 70 anos após a Dieta de Worms. Portanto, seu trabalho se enquadra dentro de meio século após aqueles 40 anos de prosperidade incomum para o protestantismo, conforme já observado. Seu trabalho é contemporâneo ao da primeira escola jesuíta da Alemanha. O declínio é visível em todas as características de sua obra. John Storm presidiu por 40 anos o ginásio de Estrasburgo e se gabava de que sua instituição reproduzia os melhores períodos de Atenas e Roma. E, de fato, ele conseguiu dar à sua cidade adotiva o nome de Nova Atenas. A escola de Storm ficou a meio caminho entre as escolas cristãs e as escolas puramente papais dos jesuítas, contudo, considerando que a transigência sempre coloca uma pessoa ou instituição do lado errado, ao pesar o valor de sua escola, a balança necessariamente pende a favor do papado. O programa de estudos na escola de Storm. Percebe-se no programa de estudos, conforme descrito por Painter, que se tratava de uma mistura da literatura clássica medieval com uma fina fatia das escrituras ensanduichada para impressionar. A escola estava dividida em 10 turmas, cobrindo 10 anos, mas chamaremos a atenção apenas para o necessário, a fim de mostrar o caráter dos estudos. 10ª turma: o alfabeto, leitura, escrita, declinações e conjugações latinas, catecismo alemão ou latino. 9ª turma: continuação das declinações e conjugações latinas, memorização de palavras latinas. A 8ª e a 7ª turmas são quase iguais. Na 6ª começava o grego. A 5ª turma abrangia o seguinte: estudo de palavras, versificação, mitologia, Cícero e eclogas de Virgílio, vocabulário grego. No sábado e no domingo, uma das epístolas de Paulo. As 4 turmas restantes envolviam muito aprendizado de cor, retórica, epístolas de Paulo, discursos de Demóstenes, a Ilíada da Odisseia, memorização e recitação da epístola aos Romanos, dialética e continuação da retórica, Virgílio, Horácio, Homero, Tucídides, Salústio, entretenimentos teatrais semanais e, novamente, uma leitura das epístolas de Paulo. Tal curso de instrução foi adequado para preencher o abismo entre o papado e o protestantismo. Estava absorvendo, talvez inconscientemente, o espírito das novas escolas papais. História, matemática, ciências naturais e a língua materna são ignoradas. Uma grande lacuna é deixada entre o ginásio e a vida, uma lacuna que não poderia ser preenchida nem mesmo pela universidade. Com o objetivo de reproduzir a Grécia e Roma no meio da civilização cristã moderna, o esquema de Storm envolve um vasto anacronismo. A influência da escola de Storm. O ginásio de Estrasburgo chegou a ter vários milhares de alunos representando a Dinamarca, Polônia, Portugal, França e Inglaterra. A influência de Storm estendeu-se à Inglaterra e, a partir daí, à América. Um escritor inglês diz: ninguém familiarizado com a educação dada em nossas principais escolas clássicas, Eton, Winchester e Westminster, 40 anos atrás, pode deixar de ver que o currículo delas foi estruturado em grande grau segundo o modelo de Storm. Todavia, admite-se que seu sistema envolve um amplo anacronismo. As escolas modernas seguem Storm.
Para mostrar que Sturm é o pai de boa parte da instrução agora ministrada em nossos colégios e universidades, Rosenkrantz diz: John Sturm, de Estrasburgo, muito antes de Comênio, lançou as bases do que se tornou o programa tradicional de instrução e métodos de estudo nas escolas clássicas de preparação para a faculdade. Reação vista na disciplina. O declínio na questão da instrução foi acompanhado por um retrocesso correspondente na moral dos estudantes universitários. Painter nos diz que o estado da moral nas universidades dos séculos XVI e XVII era muito baixo. Ociosidade, embriaguez, desordem e licenciosidade prevaleciam em um grau sem paralelo. A prática do trote era universal e os novos alunos eram submetidos a indignidades chocantes. O Duque Albrecht, da Universidade de Jena, escreveu em 1624: costumes antes inéditos, indesculpáveis, irracionais e totalmente bárbaros passaram a existir. Em seguida, ele fala dos nomes insultuosos, dos jantares caros e das farras dos alunos, até que pais em lugares distantes ou decidiam não mandar seus filhos para essa universidade ou os levava de volta para casa. O protestantismo perdeu muito porque deixou de educar seus filhos. Se o protestantismo tivesse permanecido fiel a seus primeiros princípios de educação, sua queda teria sido impossível. Ele pavimentou o caminho para sua própria queda, afastando-se gradualmente do Evangelho e inclinando-se cada vez mais para os clássicos e a escolástica. Inácio de Loyola resolve o problema. Foi esse declínio da parte do protestantismo, causado pelo trabalho insidioso dos jesuítas, que tornou possível as grandes vitórias dessa ordem nos anos posteriores. Foi quando Roma viu sua juventude escorregar de suas mãos para as escolas protestantes e, como resultado, alguns anos mais tarde, encontrou nações inteiras recusando a obediência e construindo para si novas formas de governo, que, em sua angústia, ela agarrou a oferta feita por Loyola. E embora o poder que ele representava em sua organização se colocasse acima do Papa, tornando-se, por assim dizer, um papado do papado, ela ainda assim aceitou a oferta e o movimento de contra-reforma educacional começou. Os jesuítas se organizaram para combater a reforma nas linhas educacionais. Ao falar dos jesuítas, Painter diz: esta ordem, estabelecida por Inácio de Loyola em 1534, teve como missão especial o combate à reforma. Como o meio mais eficaz de deter o progresso do protestantismo, visava controlar a educação, especialmente entre os ricos e nobres. Em rivalidade com as escolas dos países protestantes, desenvolveu uma imensa atividade educacional e conquistou para suas escolas grande reputação. O mesmo escritor afirma ainda: mais do que qualquer outra agência, ela deteve o progresso da reforma e até conseguiu reconquistar territórios já conquistados pelo protestantismo. Embora empregando o púlpito e o confessionário, trabalhou principalmente por meio de suas escolas, muitas das quais estabeleceu e controlava. A educação em todos os países católicos, aos poucos, passou às suas mãos. As escolas jesuítas. Para entender a razão do sucesso dos jesuítas como professores, é necessário olhar para o plano de estudos elaborado em 1588 a partir de um rascunho do próprio Loyola. Cada membro da ordem, diz Painter, tornava-se um professor competente e prático. Ele recebia um curso completo de clássicos antigos, filosofia e teologia.
Durante o progresso dos estudos posteriores, ele era obrigado a ensinar. As escolas jesuítas continham 2 cursos, o inferior correspondendo muito de perto ao trabalho de Sturm. Rosenkranz dá uma excelente descrição do sistema educacional dos jesuítas. Ele diz: no ensino, eles desenvolveram um mecanismo tão preciso que ganharam a reputação de ter regulamentos escolares modelo e até mesmo os protestantes mandavam seus filhos para suas escolas. Desde o final do século XVI até o presente, eles têm fundamentado seus ensinamentos no Ratio et Institutio Studiorum Societatis Jesu de Cláudio Acquaviva. Em seguida, deram destaque a 2 programas de ensino, um superior e um inferior. O inferior só incluía um conhecimento externo da língua latina e algum conhecimento desarticulado da história da antiguidade e da mitologia. A memória era cultivada como um meio de manter em níveis baixos a livre atividade do pensamento e a clareza de julgamento. O curso superior compreendia dialética, retórica, física e moral. A dialética era exposta como a arte do engano. Na retórica, eles favoreciam o estilo polêmico e enfático dos pais africanos da Igreja com sua belíssima fraseologia. Na física, seguiam Aristóteles de perto e encorajavam especialmente a leitura dos livros De Generatione et Corruptione e de Coelho, sobre os quais comentavam a maneira deles. Finalmente, na moral, o ceticismo casuístico era seu ponto central. Eles faziam uso extensivo da retórica por conta de seus sermões, dando-lhe atenção cuidadosa. Enfatizavam a declamação e a introduziram em seus vistosos exames públicos por meio da apresentação de comédias escolares latinas, divertindo assim o público e predispondo-o ao consentimento e, ao mesmo tempo, treinava inocentemente o aluno na arte da dissimulação ao assumir o papel de algum personagem fictício. A conduta diplomática tornou-se necessária aos alunos dos jesuítas, tanto por sua rígida disciplina militar, quanto por seu sistema de desconfiança mútua, espionagem e informação. A obediência implícita isentava os alunos de toda a responsabilidade quanto à justificação moral de seus atos. Essa obediência exata a toda a ordem dada e a proibição de questionar os princípios envolvidos criaram uma indiferença moral. E a partir da necessidade de ter consideração pelas peculiaridades e caprichos do superior, de quem todos os demais dependiam, surgiu o serviço prestado somente sob vigilância. A frieza da desconfiança mútua surgiu da necessidade que cada um sentia de estar em guarda contra o outro, no caso de ser um mexeriqueiro. O resultado foi a hipocrisia mais deliberada e o prazer na intriga meramente pela intriga, o veneno mais sutil da corrupção moral. O jesuitismo não tinha apenas interesse no lucro material, o qual, depois de corromper as almas, fazia parte de seu quinhão, mas também tinha interesse no processo educativo de corrupção. Com absoluta indiferença quanto à ideia de moralidade ou da qualidade moral dos meios usados para atingir seu fim, regozijava-se com a eficácia do sigilo, do entendimento completo e calculista, bem como em enganar os crédulos por meio de sua linguagem moral graciosa e aparentemente escrupulosa. Objetivo das escolas jesuítas: propagação do catolicismo por meio de escolas. Esta é uma descrição desse papado do papado. Novamente eu digo,
Se o protestantismo tivesse permanecido fiel aos princípios, mesmo este sistema não poderia ter efetuado sua derrubada. Mas visto que a verdade foi negligenciada pelas escolas protestantes, o sistema dos jesuítas com facilidade conquistou todos os países nos quais foi introduzido. O sistema jesuíta de educação tinha como objetivo fazer oposição à influência ativa do protestantismo na educação. Foi um sucesso notável e durante um século, após 1584, quase todos os homens mais importantes da cristandade vieram de escolas jesuítas. Em 1710, eles tinham 612 faculdades, 157 escolas normais, 24 universidades e um imenso número de escolas preparatórias. Essas escolas deram grande ênfase à emulação, ou espírito competitivo. Seus experimentos nesse princípio são tão extensos e prolongados que fornecem uma fase muito valiosa na história da pedagogia apenas nesse aspecto. Em matéria de supervisão, eles também são dignos de estudo. Eles tinham um sistema quíntuplo, cada subordinado sendo obediente ao seu superior. Além disso, existia um sistema completo de vigilância e fiscalização por parte dos professores e monitores dos alunos. Métodos das escolas jesuítas. Acerca do espírito competitivo usado nas escolas dos jesuítas, Painter nos fornece as seguintes reflexões. Os jesuítas deram muita importância à emulação e, no seu desejo ávido de promovê-la, adotaram meios que não podiam deixar de despertar o ciúme e a inveja. Diz o plano de estudos: aquele que sabe como estimular a emulação, competição, encontrou o auxiliar mais poderoso em seu ensino. Que o professor, então, aprecie muito este valioso auxílio e que estude para fazer o uso mais sábio dele. A emulação desperta e desenvolve todos os poderes do homem. Para manter a emulação, será necessário que cada aluno tenha um rival para controlar sua conduta e criticá-lo. Também magistrados, inquiridores, censuradores e monitores devem ser nomeados entre os alunos. Nada será considerado mais honroso do que superar um colega e nada mais desonroso do que ser superado. Os prêmios serão distribuídos aos melhores alunos com a maior solenidade possível. Fora da escola, o lugar de honra em todos os lugares será dado aos alunos mais ilustres. Assim como o colosso de Rhodes se erguia bipartido sobre as águas gregas, as escolas jesuítas se posicionavam imponentes sobre o abismo da educação. Um pé estava na Grécia em meio a seus clássicos, pois Aristóteles forneceu os principais livros didáticos, o outro em solo cristão, tendo a forma de piedade, mas, como os semideuses da Grécia, não era humano nem divino. Os resultados do sistema educacional dos jesuítas estão bem resumidos em outro parágrafo de Painter. O sistema jesuíta de educação, baseado não no estudo do homem, mas nos interesses da ordem, era necessariamente limitado. Buscava resultados pomposos para deslumbrar o mundo. Um desenvolvimento completo não significava nada. O princípio da autoridade, suprimindo toda liberdade e independência de pensamento, prevalecia do começo ao fim. O orgulho religioso e a intolerância eram estimulados. Enquanto nossos sentimentos mais vis eram altamente estimulados, o lado mais nobre de nossa natureza era totalmente negligenciado. O amor ao país, a fidelidade aos amigos, a nobreza de caráter, o entusiasmo por belos ideais eram suprimidos de maneira pérfida. Quanto ao resto,
adotamos a linguagem de Quick. Os jesuítas não pretendiam desenvolver todas as faculdades dos seus alunos, mas apenas as faculdades receptivas e reprodutivas. Quando o jovem tinha adquirido um domínio completo da língua latina para todos os fins, quando ele estava bem versado nas opiniões teológicas e filosóficas de seus mentores, quando era hábil na disputa e podia fazer uma exibição brilhante com os recursos de uma memória bem abastecida, havia alcançado os pontos mais altos para os quais os jesuítas procuravam conduzi-lo. Originalidade e independência de espírito, amor à verdade por si mesma, o poder de refletir e formar julgamentos corretos não eram meramente negligenciados, mas suprimidos no sistema dos jesuítas. Mas naquilo a que se propuseram realizar, foram grandemente bem-sucedidos e seu sucesso contribuiu muito para garantir sua popularidade. Pontos em que as escolas jesuítas são dignas de imitação. Não se pode condenar sem reservas o sistema jesuítico de educação, pois todos os sistemas falsos contêm alguns pontos de verdade e a força de todos esses sistemas reside em sua imitação íntima do verdadeiro. Portanto, podemos concordar com estas palavras. Quaisquer que sejam seus defeitos como sistema de educação geral, ele era admiravelmente adequado aos propósitos jesuítas e, em alguns aspectos, incorporava princípios valiosos. À medida que se acompanhava o progresso do papado por meio das escolas jesuítas, em um país e depois em outro, é de se admirar a constância e o alto sacrifício daqueles que dedicaram a vida à ordem. Se os protestantes tivessem tido a metade da diligência em defender os princípios da educação cristã que os professores jesuítas tiveram em neutralizar a influência da Reforma, resultados muito diferentes seriam vistos hoje no mundo. Disseminação de escolas jesuítas. Ao traçar o crescimento das escolas dos jesuítas, começamos com a Alemanha, o coração do movimento da Reforma, e seguimos com muito cuidado a história contada por Ranke. O bispo Urbano conheceu Legge e ouviu dele pela primeira vez a respeito das faculdades que os jesuítas haviam fundado em várias universidades. Faculdade Jesuíta em Viena. Diante disso, o bispo aconselhou seu mestre imperial, Fernando I, a fundar uma faculdade semelhante em Viena, vendo o quanto a teologia católica na Alemanha estava em decadência. Fernando acolheu com entusiasmo a sugestão. Em uma carta que escreveu a Loyola sobre o assunto, ele declara sua convicção de que o único meio de defender a causa do declínio do catolicismo na Alemanha era dar à nova geração católicos eruditos e piedosos como professores. Podemos entender os motivos para essa decisão quando nos lembramos da declaração de que, por volta de 1563, foi dito que 20 anos se passaram em Viena desde que um único aluno da universidade recebera a ordenação sacerdotal. Os arranjos prévios, diz Ranke, foram feitos com tranquilidade. No ano de 1551, 13 jesuítas, entre eles o próprio Legge, chegaram a Viena e Fernando, em primeira instância, lhes concedeu uma residência, capela e pensão, e pouco tempo depois foram incorporados à universidade e até mesmo receberam a incumbência de inspecioná-la. Logo depois disso, eles passaram a ser considerados em colônia, mas por algum tempo tiveram pouco sucesso. Em 1556, a escola mantida por doações
já mencionada antes e cujo diretor era protestante, deu-lhes a oportunidade de obter uma base mais firme. Visto que havia um partido na cidade empenhado acima de tudo em manter o caráter católico da universidade, o conselho dado pelos patronos dos jesuítas de entregar o estabelecimento a essa ordem foi recebido com atenção. No mesmo período, eles também ganharam uma base firme em Ingolstadt. Desses 3 centros metropolitanos, os jesuítas se espalham então em todas as direções. Essas escolas eram, pelo menos algumas delas, centros de treinamento de professores católicos, pois Rank fala de um certo homem na Hungria, de nome Olahus, dedicado na infância à igreja, o qual, contemplando a decadência geral do catolicismo na Hungria, viu que a última esperança que lhe restava era manter seu domínio sobre as pessoas comuns que ainda não haviam se desviado totalmente de seu governo. Para esse fim, no entanto, faltavam professores dos princípios católicos e, para formar estes, ele fundou uma faculdade jesuíta em Tirno no ano de 1561. 2 conselheiros particulares do eleitor Daniel de Mainz compreenderam igualmente que a admissão dos jesuítas era o único meio que prometia a recuperação da Universidade de Mainz. Apesar da oposição feita pelos cônegos e proprietários feudais, fundaram um colégio da ordem em Mainz e uma escola preparatória em Aschaffenburg. Escola em Heidelberg. Os jesuítas avançaram seguindo o curso ascendente do Reno. Eles cobiçavam particularmente um assentamento em Espira, tanto porque havia muitos homens ilustres reunidos lá, sobre os quais poderiam exercer grande influência, e também porque queriam se posicionar perto da Universidade de Heidelberg, que naqueles dias gozava da mais alta reputação por causa de seus professores protestantes. Eles gradualmente cumpriram seu intento. É interessante notar como eles seguiram de perto as escolas protestantes como se, como um parasita, lhes sugassem a vida. A fim de trazer de volta ao seu propósito original a Universidade de Dillingen, que pertencia ao cardeal Trussas, este resolveu demitir todos os professores que ainda ensinavam lá e entregar o estabelecimento inteiramente aos jesuítas. Crescimento rápido de escolas jesuítas. Para mostrar a rapidez com que os jesuítas trabalharam, Rank diz: no ano de 1551, eles ainda não tinham nenhuma posição fixa na Alemanha. Em 1556, eles haviam se estendido sobre a Baviera e o Tirol, a Francônia e a Suábia, uma grande parte da Renânia e a Áustria, e haviam penetrado na Hungria, na Boêmia e na Morávia. Fiel ao propósito da ordem, seus trabalhos eram, acima de tudo, voltados para as universidades. Eles ambicionavam rivalizar com a fama dos protestantes. Escolas preparatórias dos jesuítas. Os jesuítas não mostraram menos assiduidade na condução de suas escolas latinas. Uma das máximas principais de Leibniz era que as escolas elementares preparatórias deveriam ser fornecidas com bons professores, uma vez que as primeiras impressões exercem a maior influência sobre toda a vida futura do indivíduo. Os jesuítas estavam dispostos a dedicar a vida a essa fase da educação. Verificou-se que os jovens aprendiam mais com eles em meio ano do que com os outros em 2 anos. Até mesmo os protestantes chamaram de volta seus filhos de escolas distantes e os colocaram sob os cuidados dos jesuítas. Com base nesta última frase, 2 coisas devem ser observadas. Os protestantes haviam perdido de vista a importância da educação e suas escolas haviam se deteriorado enormemente. Do contrário,
não teriam confiado seus filhos aos jesuítas. Embora os jesuítas começassem trabalhando nas universidades, escolas para os pobres, modalidades de ensino adaptadas para crianças e catequização se seguiram. Reputação das escolas jesuítas. A instrução dos jesuítas foi transmitida inteiramente no espírito daquela devoção entusiástica que desde o início caracterizou de forma tão peculiar a sua ordem. Isso teve seu efeito, pois o trabalho sério e de todo o coração por parte do professor, mesmo que os métodos possam ser errados e o material falso, certamente terá um impacto na vida dos alunos. Vendo o trabalho dos professores jesuítas, alguém pode ficar inclinado a dizer: visto que vocês são tão dedicados, quem dera que estivessem do nosso lado. E assim, não demorou para que os filhos que frequentavam as escolas dos jesuítas em Viena fossem distinguidos por sua recusa resoluta em comer, nos dias de jejum, as carnes proibidas que seus pais comiam. Os jesuítas conquistaram a Alemanha por meio de suas escolas. Os professores tinham mais peso com as crianças do que os próprios pais e se tornaram líderes dos membros mais velhos da família, de modo que os sentimentos assim gerados nas escolas foram propagados por toda a população por meio da pregação e da confissão. Sobre os resultados finais na Alemanha, este é o relato de Rank. Eles ocuparam as cadeiras dos professores e encontraram alunos que se apegaram às suas doutrinas. Eles conquistaram os alemães em seu próprio solo, em sua própria casa, e arrancaram deles uma parte de sua terra natal. Isso é o suficiente sobre a Alemanha e suas escolas jesuítas. Escolas jesuítas na França. A respeito da captura da França pelos jesuítas, não é necessário dizer muito. Rank apresenta alguns parágrafos fortes mostrando o trabalho da ordem como professores. Os protestantes da França cometeram um grande erro e desacreditaram sua causa, especialmente em Paris, pegando em armas em um momento de comoção, e Rank diz: apoiado por esse estado de sentimento público, os jesuítas se estabeleceram na França. Eles começaram lá em uma escala um tanto pequena, sendo constrangidos a se contentar com faculdades que lhes foram abertas por alguns eclesiásticos. Eles encontraram, no início, a mais obstinada resistência nas grandes cidades, especialmente em Paris, mas finalmente forçaram seu caminho através de todos os obstáculos e alcançaram, no ano de 1564, o privilégio de ensinar. Lyon já os havia recebido. Quer tenha sido o resultado fruto de boa sorte ou de mérito, eles foram capazes de produzir alguns homens de talentos brilhantes dentre eles. Em Lyon, especialmente, os huguenotes foram completamente derrotados, seus pregadores exilados, suas igrejas demolidas e seus livros queimados, enquanto, por outro lado, um esplêndido colégio foi erguido para os jesuítas em 1567. Eles também tiveram um professor ilustre, cuja exposição da Bíblia atraía multidões de jovens encantados e atentos. A partir dessas principais cidades, eles se espalham então pelo reino em todas as direções. Por meio da influência adquirida como educadores, 3.800 cópias do Catecismo de Angiers foram vendidas no espaço de 8 anos somente em Paris. A França não se inclinou mais para o protestantismo. Ela havia sido recuperada pelas escolas jesuítas. Escolas jesuítas na Inglaterra. A respeito da obra na Inglaterra, comentaremos mais
e nossa própria conexão com aquele reino, como norte-americanos, exige que um peso maior seja dado à história da educação na Inglaterra. Thompson diz: durante o reinado de Elizabeth, as autoridades papais renovaram seus esforços para pôr fim ao protestantismo na Inglaterra e enviaram mais jesuítas para esse fim. O que eles não puderam realizar por meio de intrigas e políticas civis, tinham mais certeza de obter por meio das escolas. Daí, Thompson diz: eles conseguiram uma coisa, que foi levar consigo vários jovens nobres ingleses para serem educados pelos jesuítas em Flandres, a fim de prepará-los para a traição contra seu próprio país, repetindo com isso a experiência que Loyola fizera na Alemanha. Os jesuítas se esforçaram para se tornar os educadores dos jovens ingleses, como fizeram com os da Alemanha. O Papa, portanto, estabeleceu um colégio inglês em Roma para educar jovens ingleses. Faculdade Inglesa em Roma. Desta faculdade, Ranke nos diz ainda: William Allen foi o primeiro a conceber a ideia de unir os jovens católicos ingleses que residiam na Europa continental para o prosseguimento de seus estudos e, principalmente com o apoio do Papa Gregório, estabeleceu uma faculdade para eles em Douai. Isso, entretanto, não pareceu ao Papa ser adequado para o propósito em vista. Ele desejava proporcionar àqueles fugitivos, sob seus próprios olhos, um refúgio mais tranquilo e menos perigoso do que aquele que poderia ser encontrado na conturbada Holanda. Consequentemente, ele fundou um colégio inglês em Roma e o entregou aos cuidados dos jesuítas. Ninguém era admitido nessa faculdade sem se comprometer, ao concluir seus estudos, a retornar à Inglaterra e pregar ali a fé da Igreja Romana. Os jesuítas como professores na América. A América foi colonizada quando o poder dos jesuítas estava no auge. Os professores que penetraram na Alemanha sem medo e se infiltraram secretamente na Inglaterra, quando não era seguro serem identificados, seguiram de perto os caminhos da descoberta e da colonização. No início do século XVII, encontramos, diz Ranke, a imponente estrutura da Igreja Católica na América do Sul totalmente desenvolvida. Os jesuítas ensinavam gramática e artes liberais e um seminário teológico estava ligado ao Colégio de San Ildefonso. Todos os ramos do estudo teológico eram ensinados nas universidades do México e Lima. Os jesuítas nos Estados Unidos. Na América do Norte, a vigilância deles não foi menos acentuada. Em 1611, missionários jesuítas chegaram e trabalharam com notável zelo e sucesso na conversão dos índios. Em Maryland, uma colônia católica, desde o início, eles mantiveram controle ilimitado. Falando da época do Lord Baltimore, Thompson diz: naquela época, na Inglaterra, os papistas estavam principalmente sob influência dos jesuítas, cuja vigilância estava muito desperta para permitir que a oportunidade de implantar sua sociedade no Novo Mundo escapasse de suas mãos. O trabalho deles foi feito em silêncio desde o início, e alguns pensam que por causa do decreto papal de 1773, suprimindo a ordem, eles cessaram suas atividades. Isso, entretanto, é um erro, pois Gregório XVI, cujo pontificado começou em 1831, foi o primeiro papa que parecia encorajado com a ideia de que o papado acabaria por se estabelecer nos Estados Unidos. Sua principal confiança, como meio de concretizar essa esperança, estava nos jesuítas, em cuja devoção total aos princípios do absolutismo ele podia confiar com segurança.
Mas os jesuítas sempre realizam sua obra em grande parte por meio da educação. Portanto, podemos esperar que usem as mesmas táticas em nosso país que se mostraram tão grandemente bem-sucedidas em sua causa na Inglaterra e na Alemanha. O objetivo das escolas jesuítas na América. O principal alvo dos jesuítas, como escreve Gersinger, era conseguir o controle absoluto da educação, de modo que, colocando os jovens em suas mãos, pudessem moldá-los segundo seu próprio padrão. Tem sido o objetivo declarado dos jesuítas erradicar o protestantismo e, com isso, o republicanismo. Neste país, onde esses dois princípios foram proeminentemente notáveis e unidos de forma tão íntima que tudo o que mata um mata o outro, é duplamente verdade que, ganhando o controle do sistema educacional, a ordem poderia operar, em favor do papado, a ruína total da América, tanto do ponto de vista religioso quanto civil. Desde os primórdios da nossa história, houve dentro de nossas fronteiras, mesclando-se com nossos fiéis cidadãos, uma classe de educadores que cumprem esse princípio descrito por Thompson. Os jovens católicos romanos estão proibidos pelo sistema papal de aceitar como verdadeiros os princípios da Declaração de Independência ou da Constituição dos Estados Unidos. Leão XIII, que foi educado como jesuíta, de acordo com Thompson, permanece fiel aos seus princípios. Seu biógrafo diz que a falsa educação e treinamento anticristão dos jovens que prevalecem nos Estados Unidos e entre os povos liberais e progressistas do mundo devem ser eliminados, abandonados e Tomás de Aquino, um católico do século XIII, deve mais uma vez ser entronizado como o anjo das escolas. Seus métodos e doutrinas devem ser à luz de todo o ensino superior, pois suas obras são unicamente verdades reveladas apresentadas à mente humana em sua forma mais científica. O progresso dos princípios papais. É desnecessário declarar o grande número de escolas estabelecidas por católicos nos Estados Unidos que foram colocadas sob o controle dos jesuítas. Nem é necessário rastrear as tentativas que foram feitas pelo papado em períodos irregulares de nossa história para obter o controle de nosso sistema de escolas públicas. Os acontecimentos em Stillwater, Minnesota e Faribault, no mesmo estado, embora mal sucedidos, foram cataventos mostrando a direção do vento, foram provocações para testar o pulso do público e mostram, com toda certeza, a política do papado em questões educacionais. De muito maior importância para nós, como protestantes, é o fato de que os princípios jesuíticos podem prevalecer, e de fato o fazem, em nosso sistema popular de educação, e esses princípios sejam executados por jesuítas ou pelo professor comum, que não tem consciência da presente condição das escolas e do resultado dos métodos ali empregados, provocam a queda do protestantismo e do republicanismo. Nossa nação repudiou seus princípios fundamentais. Nossas igrejas protestantes estão fazendo o mesmo? A história das instituições educacionais dos Estados Unidos, que serão discutidas nos próximos capítulos, mostrará como o plano de trabalho agora seguido em nossas universidades, faculdades e escolas de graus inferiores está sendo moldado de acordo com o padrão de Sturm e como essas instituições estão retrocedendo para um tempo distante ao ponto de unir o século XX com a escolástica da Idade Média. É sem o menor sentimento de animosidade em relação aos jesuítas ou ao papado que esses fatos são rastreados. Ambos fazem por sua causa o que melhor servirá
para edificá-la. Seus métodos, na medida em que alcançam o objetivo desejado, devem ser elogiados e seu zelo sempre admirado. Uma questão educacional para os protestantes. O único problema que cabe aos protestantes resolver é se devem aceitar a educação jesuítica papal e assim tornar-se papal, formando uma imagem à besta, para usar a linguagem do Apocalipse, ou se vão seguir os princípios da educação cristã e permanecer fiéis ao nome protestante. O leitor pode até esquecer os nomes, mas deve lembrar-se de que existem apenas 2 princípios no mundo quando se leva em conta o padrão da verdade eterna. Um exalta a Cristo e dá vida eterna. O outro exalta o homem e sua vida é somente para este mundo. A educação, de acordo com o segundo, em seus métodos, diminui, enfraquece e deprecia. Ele enfatiza o que não é importante e passa por alto a verdade sem nem mesmo vê-la de relance. Ele prepara a mente para o absolutismo, tanto no governo quanto na religião. A educação, de acordo com o primeiro princípio, será baseada em métodos que desenvolvem em cada particular o ser humano. É uma educação mental, moral e física, e seu objetivo é educar de tal forma que, por fim, cada uma dessas 3 naturezas assuma a relação correta com as outras 2 e, novamente, como aconteceu com o Filho de Deus no Monte da Transfiguração, a imagem do Criador resplandeça tanto dentro quanto fora.